Muito boa noite de novo, né? Vamos aí continuar o nosso processo de falar da palavra de Deus. Quero de novo agradecer a todos vocês que estão aqui no canal, os amigos, os alunos, as alunas, os meus familiares, os irmãos da igreja, as irmãs da igreja, todos vocês que fazem parte desse canal. Eu quero agradecer a Deus por vocês estarem aqui assistindo. De alguma maneira, eu espero que Deus ensine um pouco para vocês por meio dessas lições aqui, né? Como eu sempre digo, eu não estou inventando nada, né? Eu vou ler o Fundamentos da Fé Cristã, volume 3, e aí, de repente, eu comento uma coisa ou outra, mas é a leitura da palavra e a leitura da lição. Essa é a nossa intenção aqui, tá certo? A gente já está na lição agora, na lição 10, são 24, depois a gente vai caminhando devagar, porque depois que a gente terminar o Fundamentos, volume 3, nós vamos ler a Bíblia. Eu já falei, vou sempre repetir. A gente vai ler a Bíblia, os 5 livros do Pentateuco, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Malaquias. 5 profetas maiores. E o Novo Testamento inteiro. De que maneira? 4 capítulos do Antigo Testamento e 1 do Novo, de 2 em 2 dias ou todo dia. Certo? A nossa intenção é essa. A gente ia falar de liderança e tudo, mas acho que é meio específico, tá certo? E o Fundamentos ele dá uma base boa para nós, né? Então, o título da lição 10 é O Processo da Redenção, parte 2. E o título grandão é O Arrependimento e a Confissão dos Pecados. Os títulos menores, Uma única purificação por meio do sangue, Cristo nos auxilia e defende junto ao Pai, Arrependimento e Confissão. E a leitura de referência é a mesma que a gente leu na lição 9. Já lemos Romanos 10, 16, 17, 1 Coríntios 15, 14, Gálatas 3, 2 e 5, tá certo? Então vamos caminhar na lição aqui. Após crermos no Senhor Jesus, todos os nossos passos são perdoados. Todos os nossos pecados são perdoados pela obra redentora de Cristo. Contudo, que fazer se voltarmos a pecar? Apesar de saber quão vergonhoso é o pecado, é inegável que mesmo após a salvação, os cristãos pecam. Como tratamos com esses pecados? Como Deus trata com eles? Vamos ver algumas passagens bíblicas que nos trarão muita luz. Uma única purificação por meio do sangue. Primeiramente, precisamos entender que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, vertendo seu sangue para lavar os nossos pecados, ocorre uma única vez. No Antigo Testamento, uma vez ao ano, o sumo sacerdote precisava entrar no Santo dos Santos e aspergir o sangue de animais para fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Levítico 16, de 1 a 28. Contudo, esse sangue não podia remover pecados, apenas encobri-los. Os pecados de outrora eram deixados de lado temporariamente, até que Cristo viesse para cumprir a obra de redenção. Romanos 3, 25 e 26. A obra de Cristo foi perfeita, completa, sendo necessária apenas uma vez para obter a redenção, eterna redenção. Hebreus 9, de 11 a 12. Podemos pensar que quando cometemos algum pecado, o sangue do Senhor Jesus terá de nos purificar novamente. Mas isso não está correto de acordo com a Bíblia. O sangue de Jesus purifica nossos pecados somente uma vez, e não 2 ou mais. De acordo com o trecho de Hebreus 10, de 1 a 14, Jesus ofereceu sempre um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à destra de Deus. Versículo 12. Ele efetuou a redenção eterna uma vez por todas. O sangue de Cristo derramado na cruz não é comum, como o sangue dos animais ofertados no Antigo Testamento. Ele é único. Bastou ser derramado uma única vez para nos purificar. Uma vez purificados, estamos purificados para sempre. Cristo nos auxilia e defende junto ao Pai. Agora, voltemos à pergunta inicial. O que fazer se pecarmos após a salvação? Vamos considerar o que diz 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra advogado em grego é parakletos, de onde vem a palavra paracleto em português. A preposição grega
Para significa ao lado de, e cleto significa auxiliador. Juntando as duas palavras, temos alguém do nosso lado nos auxiliando. Sempre esse paracleto é o Senhor Jesus. Em João 14,16, quando o Senhor fala sobre enviar o Espírito Santo como outro consolador, a palavra consolador também é parácletos. Os gregos usavam essa palavra para se referir ao advogado de defesa no tribunal. Se você é acusado de algo e não sabe como se defender, um paracleto responderá por você defendendo. Esse versículo nos mostra isso. Quando pecamos, há alguém junto ao Pai nos defendendo. O Senhor Jesus, o justo. No início do seu evangelho, João usou vários atributos para descrever o Senhor Jesus, mas aqui ele o chama de justo. Ele faz isto para lembrar que a obra redentora de Cristo, o único justo, foi suficiente para cumprir a justiça de Deus e perdoar os nossos pecados. O Senhor não nos defende junto ao Pai, justificando nossos pecados, como costumamos fazer. Após desobedecer a Deus e pecar, Adão e Eva tiveram um comportamento similar. Tentaram justificar seu erro, colocando a culpa em outrem. Adão colocou a culpa em Eva, que por sua vez colocou a culpa na serpente. Gênesis 3, de 10 a 13. Nós temos o mesmo comportamento. Sempre dizemos que pecamos porque a tentação foi muito forte, a carne é fraca, não tínhamos conhecimento que era pecado. Fomos enganados por Satanás e assim por diante. Contudo, fazer isso, além de inútil, é tomar o lugar do Senhor como nosso defensor diante do Pai. Como Cristo nos defende, então? O versículo 2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Sua defesa por nós é baseada em sua propiciação na cruz. Uma vez que o sacrifício propiciatório de Jesus cumpriu a justiça divina, quando esse sacrifício é mostrado a Deus, ele já não tem base legal para nos punir por nossos pecados. Pelo contrário, é obrigado a nos perdoar. O que precisamos entender é que o sacrifício propiciatório do Senhor não é apenas para os pecados do passado, mas para todos os pecados, do presente e do futuro. Todos os pecados foram incluídos em sua obra. Deus tem de nos perdoar. Ele não pode agir de outra forma, porque esse perdão tem uma base, do contrário, seria injusto. A obra do Senhor Jesus como Salvador é para os pecadores, que ainda não receberam a salvação. Sua obra como advogado é para os cristãos que pecam. Como Salvador, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está em João 1, 29. Ele consumou a obra de salvação na cruz. Como advogado, ele aplica essa obra junto ao Pai. Jesus tornou-se o advogado para todo cristão que peque da mesma forma, como se tornou o Salvador para todo pecador. Arrependimento e confissão. Já vimos a parte do Pai e do Filho. Agora, de nossa parte, o que devemos fazer se pecar? 1 João 1,7 diz: Se, porém, andando na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É importante entender esse versículo. Se mesmo após nos tornarmos cristãos, andamos em trevas, pecamos e não damos a devida importância a isso. Contudo, se pecamos mesmo buscando o Senhor e dando importância à sua palavra, somos iluminados por ele. Nossa consciência acusa o pecado, pois é iluminada pelo Senhor. A passagem de João 8, de uma mulher pega em adultério e trazida até Jesus, nos mostra como funciona a luz do Senhor na consciência humana. Quando o Senhor se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, isso iluminou a todos os que se preparavam para apedrejar a mulher. Até então estavam em trevas, sem perceber os próprios pecados, mas o falar do Senhor foi luz para eles. O sangue de Cristo foi derramado e está pronto para nos purificar de qualquer pecado. Contudo, Deus espera uma reação do homem ao iluminá-lo quanto ao seu erro. 1 João 1,9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em
2:1 é dito que o Senhor Jesus é nosso advogado, mas 1:9 nos diz que de nossa parte temos de confessar os pecados. Contudo, uma confissão vazia pode obter o perdão de Deus? Aqui o apóstolo João não fala de uma confissão vazia que sai da nossa boca. O que ele quer dizer é que temos de reconhecer o pecado e tratá-lo como tal. Ao reconhecer o pecado como pecado e nos arrepender de tê-lo cometido, podemos confessá-lo, pois o sangue de Cristo estará pronto para perdoá-lo. Precisamos entender esse processo. É Deus quem perdoa os pecados. No entanto, do nosso lado, devemos reconhecer o pecado como pecado, arrependendo-nos de nossa conduta e confessando-o a Deus. Se confessarmos sem reconhecer o pecado como tal, ou seja, sem nos arrepender de tê-lo feito, a confissão é vazia. Precisamos entender bem o processo. Deus não nos perdoa por causa de nossa confissão. A base do perdão está na obra de Cristo. O sangue de Jesus é a base de tudo nessa questão. Contudo, quando nos arrependemos e confessamos o pecado, Deus tem base, o sangue do Senhor Jesus, para nos perdoar. Quando confessamos os pecados a Deus, não devemos justificá-los. Isso é tomar o lugar do Senhor Jesus. Por exemplo, suponhamos que você tenha perdido a paciência e proferido palavras inadequadas. Quando vai ter comunhão com o Senhor, você é iluminado. Se arrepende e confessa esse pecado. Se ao confessar, você tentar justificar para Deus que só perdeu a paciência porque foi provocado, estará tomando o lugar do Senhor Jesus. É muito importante que diariamente sejamos iluminados por Deus, nos arrependamos e confessemos os pecados, para que Ele nos purifique. Quando não confessamos os pecados, eles se tornam um peso para nós, não só espiritualmente, mas até fisicamente. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmos 32, de 3 a 5, que é Davi, né? Estes versículos reafirmam a necessidade de confessar os pecados para ser perdoado por Deus. Assim, após a salvação, se cometermos algum pecado, não será necessário que Cristo seja crucificado novamente, como não era necessário que Moisés batesse na rocha pela segunda vez, em Números 20, de 1 a 13. O Senhor disse a Moisés que falasse a rocha, e esta lhe daria água. Como vemos em 1 Coríntios 10, 4, essa rocha era Cristo. Moisés ferir a rocha pela primeira vez representava a crucificação do Senhor. Portanto, não havia necessidade de ferir a rocha duas vezes. Bastava falar a ela e ela daria água. Números 20, versículo 8. Assim, com relação a nossos pecados, não é necessário que Cristo seja novamente oferecido como oferta, como vimos no início da lição. O que precisamos é apenas falar a rocha, ou seja, confessar os pecados para ser perdoados. Já temos a base e o advogado. Só precisamos nos admitir culpados e arrependidos e confessar os pecados. O Senhor Jesus fará o resto. Louvado seja o Senhor, né? Deus abençoe a todos.